Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Agora, para aqueles que estão felizes, a paz do Senhor. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, a paz do Senhor. Para aqueles que estão conquistando, a paz do Senhor. É tão prazeroso dizer a paz do Senhor, meu irmão. Eu estou chamando a existência sobre a sua vida a paz que vem do nosso Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos consola, que nos traz vitória, que na verdade traz sobre nós a convicção de que Deus está no controle de tudo. É essa paz que está nas nossas vidas. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, já para ganharmos tempo. Vamos direto à palavra do Senhor, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 7. Glória a Jesus. Assentado como você está, encha bem forte os seus pulmões, e no 3 você lê aí, 3. Nós andamos por e não por. Nós estamos neste ano anunciando que é o ano da nossa conquista. O ano de nós celebrarmos essas vitórias que o Senhor já tem reservado para nós. Mas Ele não tem reservado de agora, já faz tempo isso. Só nos parece que em algum momento da nossa trajetória, da nossa jornada, a gente coloca isso de lado por alguma situação, por alguma circunstância. E eu quero rememorar com você, segundo a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus já tem falado com você. É claro que cada um tem um propósito específico da parte de Deus. Eu estou falando de objetivos pessoais. Aquilo que muitas vezes Deus tem para a sua vida não é o mesmo que tem para a minha. Mas fato é que o que o Senhor tem, seja para a minha vida ou para a sua, é sinônimo de conquista, de vitória, de bênção, de vitória, de graça, de paz, de bonanças da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Às vezes a gente fala tanto em conquista, em conquistar. Eu não estou falando especificamente por causa da temática que nós estamos tratando neste ano. Mas eu penso que em algum momento da sua trajetória você parou para pensar sobre conquistar alguma coisa. Sobre alcançar alguma conquista. Seja ela em que área for. Espiritual, material, familiar, profissional, áreas afins. Alguém em algum momento da sua vida parou para meditar sobre isso. E tem alguns que, talvez, por falta de meditar um pouco mais na palavra, pense só em questões materiais. Conquista transcende. Nós não estamos falando só sobre questões materiais. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para nós, não é somente do ponto de vista material. E não é errado querer coisas materiais, mas o que Deus tem para você excede o seu entendimento, transpassa daquilo que você pensa, porque é o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu queria pensar com você um pouco sobre o que é conquistar. Talvez a gente fala sobre conquista, a gente sabe o que é conquistar, sabe o que é conquista, mas é necessário relembrar. É alcançar alguma coisa, é alcançar determinada coisa, seja por esforço, ou até mesmo por merecimento. Isso é conquistar. Ah, pastor, então você está dizendo que eu vou conquistar por força ou por merecimento? Eu posso olhar por uma vertente que basta a minha força. Calma. Isso faz parte. Mas a essência e o pilar
é confiar em Jesus Cristo. Eu não conquistarei nada, ainda que seja por esforço, ou quiçá por merecimento, se não houver a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, para que isso aconteça na minha, na sua, na nossa vida. Qual a área da sua vida que você está almejando, ou que você gostaria que fosse mudada? Eu quero que você venha refletir neste momento comigo, que você venha pensar um pouco sobre isso aqui comigo. Eu não sei qual área da sua vida você precisa alcançar uma conquista. Sabe, às vezes a gente precisa de uma conquista na área emocional, outros já precisam na área conjugal, outros na área profissional. Tem tantos que falam, eu quero conquista em tudo. Misericórdia, né, irmão? Às vezes é porque tudo está indo ruim, não é bem assim. Mas qual a área que você entende que deve ser mudada? Qual é o propósito dessa conquista para a sua vida? A bênção de Deus estará em nossa vida quando obedecermos a palavra do Senhor. Então a conquista passa por obedecer a palavra de Deus, não somente pelo merecimento ou pelo esforço. Quem obedece a palavra alcança no Senhor. Então, se é um princípio basilar para conquistar, olhe para a palavra do Senhor. Algumas pessoas já carregam em si a ideia de que nasceram para sofrer. Você já viu isso? Ele pensa que ele veio a esse mundo, a existência dele se baseia somente em sofrimento. A coisa não está boa, as coisas para mim não caminham, nada dá certo, eu não consigo alcançar, eu não prospero em áreas da minha vida. Eu não sei por que essas coisas sucedem comigo. E me passa pela cabeça aqui agora a situação de uma mulher que está registrada, os acontecimentos da vida dela, lá em 1 Samuel capítulo 25, verso 2 e 3, fala sobre Abigail. Ela era esposa de um homem chamado Nabal. Abigail, conforme era o costume daquela época, em relação a casamento, ela não teve uma opção de escolha. O costume daquela época era que as mulheres eram oferecidas, ofertadas, por assim dizer, ao casamento, ainda jovens, pelos seus pais. E muitas vezes o marido nem a conhecia, aquele que seria o seu pretenso esposo, ele nem conhecia. Pode deixar lá projetado. Ele nem a conhecia. Imagine a aplicabilidade disso nos dias atuais, irmão. Mas a Bíblia relata que ela viera casar com esse homem. E olha só, e havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal, e a sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento, formosa, ou seja, ela era bonita, né? Porém o homem era duro, irmão. Está escrito lá. O homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Uma certa vez Davi aproxima-se ali das propriedades de Nabal.
Eu estou parafraseando o texto. E ele envia mensageiros até a casa de Nabal, pedindo amparo, socorro, apoio. Nabal procede de uma maneira muito ruim. E isso não me espanta, porque o texto já dizia que ele era o quê? Duro, maligno. Os mensageiros voltam com aquela mensagem, ele dizia: você acha que eu vou tirar das minhas coisas para dar para pessoas que eu não conheço? Para servir pessoas que eu nem sei qual é o propósito? Aquela mulher que é prudente, vendo o acontecimento, o fato narrado, corre até Davi. E na verdade o que ela clama é por misericórdia. Eu não sei em que circunstância da sua vida você se encontra hoje, mas fazendo uma analogia com a vida de Abigail, ela não aceitou a ideia de ser infeliz, ela não aceitou a ideia de perder a vida, de ter a sua casa destruída, de ter tudo arruinado, porque quando chega diante do servo do Senhor, ele disse: olha, a maneira que você procedeu hoje está mudando a história da sua vida, a história da sua família. Eu estou colocando assim porque eu estou parafraseando. Talvez a maneira que você tem procedido não está agradando ao Senhor, e isso está afastando as conquistas da sua vida. Mas quando você procede de uma maneira, segundo a palavra do Senhor, entendendo o propósito de Deus, Deus tira o Nabal da sua vida, você alcança a vitória, perpetua a bênção de Deus e a conquista chega para a glória do nome de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo. Uma coisa eu posso dizer, o Salmo 30 diz no verso 5 assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está achando que não há conquista na sua vida e está chorando, a alegria está perto de arraiar na sua vida, porque ela vem do Senhor Jesus. Aleluia. Ela não teve opção de escolha, diferente de mim e de você. Eu e você temos opção de escolha. O que é que o Espírito Santo está direcionando a mim e você nessa noite? Escolha viver uma vida de conquistas, meu irmão. Escolha viver uma vida de conquistas. Mas não é simplesmente só falar. Nos parece fácil somente falar, né? Se eu perguntar para você, a pergunta é retórica, portanto não precisa responder. Você quer viver uma vida de conquistas? Todos nós queremos. Quem seria insano dizer: eu quero viver uma vida de derrota, pastor? É uma pergunta que eu já sei a sua resposta. Então, para isso a gente precisa fazer uma autoanálise. A gente chama isso de introspecção. O que é isso? Olhar para dentro, observar como nós temos agido e mudar a rota daquilo que nós temos feito que não está permitindo alcançar conquistas. Cuidado com o comportamento negativista, pessimista, e até com pessoas que têm essa conduta que ficam à nossa volta. Você já observou? Quantas pessoas deixam de fazer as coisas, buscar as suas conquistas, por causa de influência de terceiros, de outrem? Esses outros estão agindo negativamente. Você fala: eu vou abrir um negócio, ele fala: não vai dar certo. Eu vou buscar determinada coisa, você não vai alcançar, você não dá conta. Eu vou fazer isso ou aquilo, você não tem capacidade para isso. Quantas pessoas, por exemplo, deixam de vir à igreja, à casa do Senhor? Esse é um exemplo clássico, por causa que não gostam de alguém, ou de alguma coisa, ou daquilo que o pastor falou,
Pare com isso, isso impede você de conquistar as bênçãos que Deus já reservou para a sua vida, meu irmão. Às vezes nos parece difícil entender isso, mas isso é algo que se torna palpável quando nós fazemos essa introspecção, essa análise. Quantas pessoas, por exemplo, deixam de ler a Bíblia porque os outros não leem? Você já viu isso? Ah, ninguém lê, eu não li não, ninguém lê, ninguém está nem aí para isso. Meu irmão, você está deixando de crescer, está deixando de alcançar, porque aqui na palavra do Senhor Ele está se revelando a você. Quando você lê a Bíblia, o Senhor descortina o seu entendimento e você alcança a vitória, conquistando para a glória do nome de Jesus. Às vezes as pessoas que estão à nossa volta tentam nos desanimar. Você já viu isso? Às vezes é involuntário, outros não, são de propósito. E eu fico pensando ao olhar para a palavra do Senhor, lá em Gálatas capítulo 5, verso 9, diz assim, que um pouco de fermento leveda toda a massa, irmão. Você já viu quando você está perto dessas pessoas negativistas? Você comenta alguma coisa que às vezes está desfavorável, ele fala, não vai dar certo, está ruim mesmo, a coisa não vai, esse ano está esquisito, a eleição aconteceu isso, aquilo aconteceu dessa maneira, nós não vamos dar conta, a economia está um fracasso, eu não consegui vender nada, irmão, misericórdia, aí aquilo que você vai falar, ouvindo, daqui a pouco você fala assim, rapaz, está desse jeito mesmo, eu estou achando que eu vou parar, eu estou achando que eu vou desistir, rapaz, eu não vou nem sair de casa mais. Isso pega por osmose. É difícil, e na nossa boca, enquanto servo do Senhor, tem que haver uma palavra de vitória, de prosperidade, de bênção, de graça, de fortalecimento. É isso que tem que sair dos nossos lábios, meu irmão. Ah, pastor, que você não vive a minha realidade. Ô, meu irmão, a realidade, ninguém está passando mais dificuldade uns do que os outros. A Bíblia diz assim que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus é a nossa força, é Ele que nos dá a vitória. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu fico a pensar, e eu gostaria que você parasse um pouquinho e começasse a internalizar isso e meditar comigo. Vamos falar um pouco sobre os patriarcas da igreja. Deus dá uma determinação a Noé. Aleluia. O que Deus mandou Noé fazer, irmãos? Não ouvi, irmãos. O que Deus mandou Noé fazer? Mandou ele fazer uma arca. Pensa isso, irmão. Eu fico pensando assim, falo, Jesus, o negócio é... Já dizia alguém, o homem é louco mesmo, né? Fazer uma arca, um negócio daquele tamanho. Noé começa a construir a arca. Você já parou para pensar quantas pessoas tentaram desanimar Noé? Mas existiu uma palavra de Deus sobre a vida de Noé. Noé, construa a arca, vai descer água, vai inundar tudo. Eu estou te determinando, coloque os animais, coloque a sua família. Eu estou avisando a você, vou abrir as comportas do abismo, vai descer água, eu vou lavar a terra. E alguém dizia, esse homem é louco, ele é doido, nem chover aqui não chove, não tem água. Até que um dia Deus abriu, a água desceu, Deus cumpriu a sua palavra, aleluia. Esse homem é doido. Talvez alguém esteja chamando você de doido, de bobo, de Bíblia, de louco, mas Deus está dizendo, eu tenho uma promessa na sua vida, você vai conquistar, eu vou te levar, você vai triunfar, eu sou com você, a promessa de Deus não vai falhar na sua vida, meu irmão. Eu vou tomar emprestado aqui uma palavra do nosso pastor. Cada um tem uma maneira, mas vou tomar uma palavra. Se eu fosse você, irmão, eu tinha pulado, dado cambalhota. Tem promessa de Deus na sua vida.
O diabo está lá fora querendo, a Bíblia diz assim, ele está ao nosso derredor, querendo tragar a minha e a sua vida. Parece que nós não estamos atentos a isso. Ele está ao derredor, porque ao nosso redor acampa-se o anjo do Senhor, diz o texto da Sagrada Escritura. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Há um livramento de Deus para a sua vida. Aleluia. Muitas pessoas param de fazer, de trabalhar, de sonhar, de construir, porque os outros não acreditam. Os outros não têm que acreditar, meu irmão. É você quem tem que acreditar. É você quem tem que acreditar. Diga para você mesmo aí, forte irmão, eu preciso acreditar em mim mesmo, porque o Senhor está comigo. Eu me lembro bem, outro dia até nós conversávamos aqui, o pastor falando sobre quando os espias foram lá ver a terra, eles voltaram com um relatório. Só 2, Josué e Caleb, acreditaram no sobrenatural de Deus. Meu irmão, o cacho de uva lá era pequenininho, não era? Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. E eles chegam contra o relatório, a terra lá é terra de gigantes. Nós não vamos conseguir. Eles vão nos destruir. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, pequenininho. O que me chama a atenção, aos nossos próprios olhos, como você está se vendo? Como é que você está se enxergando? Como é que você está enxergando a conquista para a sua vida? Não adianta vir aqui e falar, é o ano da conquista, eu vou conquistar. Tem atitude, irmão. Como é que você está se enxergando? Enxergue-se grande, porque o nosso Deus é grande, para a glória do nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. Nós somos pequenos, nós vamos morrer. Se você está enxergando assim, você vai morrer mesmo. É isso que você está vendo. O cristão tem 2 opções, diga comigo, 2 opções. Mais forte, 2 opções. A primeira, ele crê em Deus e na sua palavra. E isso quer dizer, viver e andar pela fé. Primeira, creia em Deus e na sua palavra. E isso quer dizer, viver e andar pela fé. Não tem problema, o povo vai te chamar de doido, mas não tem problema, você serve ao Todo-Poderoso. O Salmo 24 diz que tudo que há neste lugar é dele. É dele. A sua vida também é dele. Não importa o que os outros vão falar, seja fiel a Deus. Quer conquistar? Seja fiel a Deus. A segunda, você pode viver pela lógica humana, pela lógica dos homens, que se baseia só no que vê. Você sabia que a lógica do homem é basear-se só no que vê? Ele está vendo a economia um fracasso no nosso país, sim ou não? Qual que é a tendência de falar? Eu vou quebrar, eu não vou subsistir, eu vou sucumbir, a saúde não presta, eu não posso adoecer, e não tem escola, não tem isso, não tem aquilo. Ele só se baseia na coisa ruim que ele está vendo. E Deus diz assim, olha, eu sou contigo, eu mudo a tua história, ande pela fé, porque eu sou contigo. Se eu basear em coisa ruim, irmão, eu vou ficar com essas coisas ruins. Mas não é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu comecei dizendo sobre Noé. Às vezes, irmão, você fica até com receio de chegar em algumas pessoas e perguntar como vão as coisas. Às vezes não bate papo. Paz do Senhor, meu irmão, está tudo bem? Tá não, pastor. Está tão difícil. Não, irmão, a vida é assim mesmo. Tem dificuldade. Todo mundo passa por um empecilho. Às vezes uma enfermidade bate na nossa porta. Eu não quero, mas bate.
Sabe, às vezes é um diagnóstico que a gente não quer escutar, mas eu não posso parar. Às vezes as coisas acontecem de uma maneira que não está no nosso projeto, não está nos nossos planos, mas Deus permitiu e eu vou fazer o quê? E se você fala para ele assim, irmão, eu estou numa adversidade, e hoje eu estou no mal-estar, a cabeça está doendo, aí ele fala, mas eu estou com câncer. Parece que é uma disputa para quem está numa situação pior, é a automiseração, comiseração. Deus não está olhando para isso, irmão. Deus quer que você e eu, nós levantemos a cabeça, olhemos para o alvo, porque aí a gente conquista a vitória. Parece que está numa dificuldade maior. Eu olho então, em Gênesis capítulo 12, verso 10. Você já passou fome alguma vez na sua vida, irmão? Você já passou fome alguma vez? E não é aquela ali que eu vou relatar, não. Você sentiu, vou mudar aqui. Você já sentiu fome? É diferente. Passar fome é estar num estado de fome difícil, de penúria. É caristia mesmo, está faltando as coisas, não tem. E às vezes ao longo do dia você sentiu uma fome, porque não deu tempo, alguma coisa assim. Eu penso e tenho uma convicção que você já sentiu fome alguma vez. Tem gente que quando fica sem comer, irmão, misericórdia. Você já conhece gente assim? Se ele ficar sem comer, ele fica nervoso, fica bravo, desestabiliza ele. Outro dia eu vi um cidadão, chegou no trabalho e falou assim, rapaz, ontem eu cheguei em casa, deu até confusão. Eu falei, por quê? Eu estava com fome demais, a comida não estava pronta. Na hora que a mulher terminou de fazer, eu quase comi as tampas da panela. Eu falei, vai para lá. Mas eu fico a olhar, essa questão de andar pela fé não é algo fácil. A gente sabe que não é. Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 10, diz que existia uma fome na terra. E olha, diz lá, havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito. Existia fome na terra, nós estamos falando em Gênesis capítulo 12, verso 10. Diga comigo, existia fome. Mas em Gênesis no capítulo 13, louvado seja o nome de Jesus, no verso 2, olha, está bem ali à frente, diz e peço-te. Está errado aí, irmão. 13, 2. Diz, existia uma fome. No mesmo instante, aquele que era com o Senhor, a saber, Abraão, olha o que acontecia. Verso 2, irmão, verso 2. E ia Abraão com muito rico, em gado, em prata e em ouro. Como que pode as pessoas estar vivendo uma situação adversa? Aquilo que é visível, aquilo que era palpável ao povo daquela época era o quê? Fome. Mas para o servo do Senhor, aquele que anda em fé, aquele que anda em esperança, que anda na visão de Deus, estava sendo próspero, estava prosperando, irmão, estava enriquecendo, estava tendo gado, estava tendo ouro, estava tendo prata. Como que pode isso? Pode, pastor, porque é Deus na vida dele. E aí agora segura no banco aí. Isso pode, a economia está ruim hoje, as coisas estão difíceis aqui no nosso país, talvez a gente está com um olhar negativo. Deus pode prosperar a sua vida e fazer você triunfar. Aleluia. Gênesis no capítulo 26, agora vamos com Isaac. Observe que nós acabamos de falar sobre Abraão. Existia uma fome, Abraão sai daquele lugar, desce para o Egito. Já Isaac, existia fome. Lá em Gênesis no capítulo 26, verso 1 e 2, existia fome. Aí ele diz assim, eu vou descer para o Egito. E Deus disse, não, negativo, você vai ficar, é aí mesmo que eu quero que você fique. Existia fome também nos tempos de Isaac, mas Deus em sua infinita misericórdia diz para ele, fica aí no Egito. No verso 12, 13 e 14, olha o que acontecia, no mesmo Gênesis 26, verso 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Quanto ele colheu, irmão? 100 medidas, outras traduções dizem 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava.
Porque o Senhor o abençoava. O que é que eu e você estamos fazendo para alcançar a bênção do Senhor? O que é que eu e você estamos fazendo? E por que eu citei, olha, Deus disse para ele, fica aí. Pois Abraão saiu, foi para outro lugar, e ele disse para Isaac, não, você é para ficar aí. Deus quer te abençoar aonde você está. Deus quer te abençoar aqui no AD América 2. Deus está com proposta e propósito na sua vida é aqui. Ninguém mandou você sair. Deus está te dizendo, eu vou te abençoar neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis 28. Jacó, lá no verso 1 e 2, olha o que disse. Isaac chamou a Jacó e abençoou, ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levante e vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Determinou que ele saísse. O texto não diz que ele levou alguma coisa. Ele saiu, irmão, liso, leso. Ele não tinha nada. Ele saiu sem nada. Mas ele obedeceu. Observe o que aconteceu na vida desses 4 patriarcas que eu acabei de mencionar. Qual foi a conduta de cada um deles? Ele saiu. Gênesis capítulo 30, verso 43. Olha só a realidade que ele se encontra agora. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Sabe o que Deus fez na vida de Jacó? Ele saiu sem nada, com a mão na frente e outra atrás, mas quando Deus resolveu prosperar ele alcançou no Senhor a vitória, porque andou pela fé, foi obediente à palavra do Senhor. É isso que Deus faz. Eu poderia citar tantos outros. Josué conquistou Canaã, estava com um povo nômade, errante pelo deserto no sentido de habitação, mas não era errante porque o Senhor estava com eles, o Senhor era na vida deles, enfrentou os maiores inimigos do povo de Deus, Eteus, Eveus, Girgazeus, Jebuseus, todos os Eus lá, mas o Senhor era com ele, irmão. O Senhor deu estratégia de guerra, o Senhor disse vai, ele foi, o Senhor disse fica, ele fica, e o Senhor fez triunfar. Por que é que quando o Senhor fala comigo e com você, muitas vezes nós não obedecemos, mas queremos que o Senhor nos dê a oportunidade de conquista? Olhe para a vida de Davi. Davi se tornou o maior rei, não só da história de Israel, é o maior rei que se já viu falar na humanidade. Mas a Bíblia chamava Davi o homem segundo o coração de Deus. Teve falhas, assim como eu e você temos falhas. Mas quando atenta-se para a palavra do Senhor, meu irmão, não tem como, não tem outra maneira. Olhe para a vida de Daniel. Daniel destinado à cova dos leões, cativo na Babilônia, se torna primeiro-ministro, um homem com influência muito grande, era estrangeiro. Eu quero dizer para você que nós somos peregrinos nessa terra. O Senhor é conosco. Um dia o Senhor nos chamará para uma Canaã celestial, e isso é motivo de glorificar e exaltar ao Senhor, porque vai cessar o luto, vai cessar a dor, vai cessar a enfermidade, vai cessar o pranto, vai cessar tudo aquilo que tenta atrapalhar que nós estejamos com o Senhor, porque lá não haverá essas coisas, mas a glória do Senhor irá encher aquele lugar. Aleluia. Nos parece que
a mensagem tem um cunho só material, né? Então vamos lá. A mulher do fluxo de sangue, ela padecia com aquela enfermidade há quanto tempo, irmãos? 12 anos. 12 anos padecendo com a enfermidade. Eu penso que para aquela mulher era uma vida arrasada. O que é uma vida arrasada? Devastada, aniquilada. E eu quero que você entenda isso. Ela não padecia só de uma condição física. Porque naquela época as regras, quando a mulher estava naquela condição, ninguém podia encostar, ninguém podia chegar perto, era considerada imunda. Estava então condenada a ser execrada do convívio social. Estava devastada física, emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Porque o texto lá diz em Lucas capítulo 8, no verso 43, que ela gastou tudo, ela buscou toda a condição que poderia. O texto lá diz, olha, ela padecia 12 anos, gastara com médicos todos os seus haveres e por nenhum pôde curá-la. Não conseguiram. Chegando-se por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Talvez você está aqui nesta noite, emocionalmente devastado, talvez financeiramente, eu não sei em que área, mas uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão: se você tocar em Jesus nesta noite, sua vida será transformada, sua vida será mudada. Tocar em Jesus como? Como que eu toco em Jesus aqui agora? Eu penso que eu estou tocando em Jesus. Eu toco em Jesus com a minha adoração. Eu toco em Jesus com a obediência da palavra. Eu toco em Jesus glorificando. Eu toco em Jesus quando eu falo com Ele. Eu toco em Jesus porque eu sei que Ele está aqui e Ele pode mudar a minha história, assim como mudou a história daquela mulher. Sabe, muitas vezes parece que a gente tem que funcionar igual o judiciário, né? Tem que ser provocado. Se não for provocado, não sai um glória a Deus. Se não for provocado, não levanta a mão. Se não for provocado, irmão, não é isso. O glória a Deus não é para mim. A exaltação não é para mim. Não se esqueça da conduta desses patriarcas. Não se esqueça da conduta dessa mulher. Ela estava padecendo há 12 anos. E se ela quis alcançar alguma coisa, ela foi ao encontro de Jesus. Ela enfrentou a multidão. Ela não olhou para as dificuldades, mas ela chegou em Jesus a ponto de dizer: alguém me tocou. Olha, Jesus, aqui está cheio, tem muita gente. Eu olho aqui agora nesta noite, tem muita gente aqui neste lugar, mas poucos estão tocando em Jesus. Talvez isso seja forte demais para você, mas eu quero te dizer que se você tocar em Jesus, Ele vai mudar a sua história. Você sabe por que muitas vezes nós não conquistamos, irmão? Porque nós não tocamos em Jesus. A gente pensa que toca. É duro, né? Às vezes pesado. É aquela história do entrar vazio e sair sem nada. Jesus está convidando a mim e a você. Já estou concluindo. E aí não está falando de coisas materiais. E eu posso pensar sobre o cego de Jericó. Jesus ia passando por aquele lugar, lá em Lucas capítulo 18, verso 35. Aleluia, aleluia. E aconteceu que chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. Outras traduções dizem assim, à beira do caminho. Primeiro, ele era um mendigo. Ele estava à beira do caminho. Era um marginalizado, irmão. Estava à parte da sociedade.
à margem da sociedade. Eu quero dizer para você que eu e você, nós somos filhos do rei. Ele é dono do ouro e da prata, a ele pertence tudo, e muitas vezes nós queremos viver como mendigo, ficando à beira do caminho, irmão. Duro dizer isso. Na casa do nosso pai há abastança, na casa do nosso pai a vitória, na casa do nosso pai a cura, na casa do nosso pai a abertura de porta. E por que eu e você muitas vezes queremos ficar mendigando? Às vezes acreditamos naquilo que os outros falam, mas não damos ouvido à palavra de Deus. Você já viu isso? Eu volto lá, você não vai alcançar. E o Senhor diz, eu sou contigo. Outro diz, você é um derrotado. E o Senhor diz, eu te fiz mais do que vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Nos dois casos, tanto da mulher do fluxo de sangue, como no cego, que estava ali à beira do caminho, além de mandar ele calar a boca, cala a boca, está incomodando o mestre. Jesus para, irmão. Jesus para te ouvir, assim como parou para ouvir aquele cego. E manda chamar ele, irmão. Jesus pergunta para ele assim, o que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você também. O que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. A mesma resposta que ele deu para a mulher lá. Ele deu, vai em paz, a tua fé te salvou. Ele queria cura. Ele alcançou cura e salvação, irmão. Vem um bônus da parte de Deus. O que é que você quer nesta noite? Olhe para cá, irmão. O que é que você quer? Deus está aqui. Quer conquistar, irmão? Acredite nos seus sonhos. Não acredite nos outros. Permita que Deus faça as mudanças necessárias na sua vida, mas faça você também. Sofrimento é diferente de sacrifício. Tem muita gente que está em sofrimento. O sofrimento é resultado de dor, ou de um pesar causado por alguma coisa. Coloque-se de pé. Causado por alguma coisa, por algum motivo. Já sacrifício não, irmão. Sacrifício não. Sacrifício é decisão voluntária, é resignação voluntária, é estar passando por privação para alcançar um objetivo maior. Qual é o sacrifício que você está fazendo para conquistar alguma coisa na sua vida? E olha, eu vou te dizer, hein? Sacrifício, nem o próprio Jesus escapou dele. Sacrificou a sua própria vida para que eu e você conquistássemos a vida eterna em Cristo Jesus. Estenda assim a sua mão. Pai, eu anunciei a tua palavra, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite as petições de cada um dos teus filhos, que o Senhor nos dê graça para sacrificarmos ao Senhor em prol destas conquistas que tanto almejamos. Eu peço que o Senhor nos visite de uma maneira muito especial, que o Senhor nos capacite, ó Deus, porque eu sei que a capacitação vem do Senhor, e que nós alcancemos em Cristo Jesus a vitória. Assim eu peço a Ti, ó Deus, nos dê graça e nos abençoe para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você em Cristo Jesus.